Shalom, irmãos. Shalom, a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas. Eu vou compartilhar então hoje sobre a Parashá Beshalach, quando ele enviou. Em outras versões está quando ele expulsou, né? Faraó expulsa os israelitas da sua presença. Eu sei que o começo da Parashá já foi lida, pelo menos os 4, 5 primeiros versículos pelo Yaakov, mas eu vou ler o primeiro versículo só para refrescar a nossa memória, tá bom? Depois de o faraó ter deixado o povo partir, Deus não os guiou pela estrada principal que atravessa a terra dos filisteus, ou Pilistim, por causa da sua proximidade. Deus pensou que ao vir a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. Em vez disso, Deus guiou o povo por uma rota indireta, através do deserto, junto ao mar de Suf, ou Mar Vermelho. O povo de Israel subiu com o armamento completo da terra do Egito. Então, vocês lembram na Parashá anterior que o povo de Israel, o faraó expulsou eles da presença deles, né? E eles tinham, junto aos israelitas, muitas pessoas se juntaram, pessoas inclusive de outras nações, né? Inclusive eles deram joias para eles, ouro, né? Então, de alguma forma, aqueles israelitas eles acharam graça aos olhos dos moradores ali do Egito, porque viam que eles tinham posturas diferentes, estavam, né, passando sangue nos umbrais das portas, arrumando as coisas. Então eles tinham posturas diferentes do povo em geral, e muitos se uniram àquele grupo de pessoas, tá? O caminho que eles percorreram, lembrando que a Parashá dessa semana está em Êxodo 13, 17 a 17, 16, a Haftarah Juízes 4, 4 a 5, 31, e o texto da Brit Hadashah, Mateus 14, 22 a 33. Então vocês podem ver um mapa ali da península do Sinai, que é esse dente de tubarão ali que parece, né? Aqui. E vocês, se Deus quisesse guiar o povo de Israel pelo caminho mais fácil, eles poderiam subir ao norte aqui. Aqui é o ponto de partida deles, é aqui, tá? Eles poderiam subir aqui até o Mediterrâneo ali em cima e fazer o caminho conhecido como Via Maris. Em questão de 15 dias eles tinham chegado ao destino. Mas os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, e o Senhor leva eles, o Eterno leva eles por um caminho diferente para chegar a algumas finalidades que nós vamos tentar ver nesse estudo aqui, tá? Lembrando que nós estamos no Shabbat Shirah, que é conhecido como Shabbat de redenção, né? É um Shabbat importante, porque esse texto é importante, porque ele fala da nossa redenção, a abertura do Mar Vermelho, né? O apóstolo Paulo usa essa figura para falar do batismo, né? Que nós também fomos batizados junto com esse povo, né? A história desse povo é a nossa história, né? A história é de todos aqueles que nascem de novo em Yeshua, que creem em Yeshua. Então, é a história desse povo. Não é somente a história do Israel étnico, vamos falar assim, mas é a história também de todos aqueles que creem em Yeshua. Então, por isso que a Torá é tão importante, porque ela fala aos nossos corações. E eu confesso que quando nós preparamos o estudo, ou quando nós ouvimos o estudo sábado de manhã aqui compenetrados, eu percebo como facilmente nós esquecemos da palavra de Deus, como a palavra de Deus ela precisa cumprir aquilo que Paulo fala a Timóteo, né, de separar juntas e medulas, né, alma e espírito. Ela precisa entrar nas nossas entranhas para ela falar conosco, porque a palavra ela pode muitas vezes trabalhar somente numa esfera intelectual, né? Nós gostamos, achamos legal, mas ela acaba não necessariamente produzindo uma mudança interior em nós. Então, nós precisamos perceber, às vezes não, né, eu não sou a pessoa mais apta para ensinar, eu tenho, aliás, muita dificuldade de fazer um estudo, bastante mesmo, não é simples para mim, mas dá o crédito para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela, se nós deixamos ela entrar, ela faz o que ela tem que fazer e ela nos transforma.
né? Ela nos transforma, nos faz dependermos mais de Deus, e a palavra ela funciona principalmente como um espelho para nós, né? Então, quando nós olhamos a palavra ali, nós olhamos as situações e nós olhamos a nós mesmos, nós vemos nossas limitações, nós vemos como nós somos carentes da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Então, isso nos transforma, isso nos coloca num lugar de quebrantamento, isso nos coloca num lugar de dependência maior de Deus, né? Não dependência tanto das nossas forças, apesar de que nós vamos ter que usar das nossas forças, mas reconhecendo que nós precisamos desesperadamente do Senhor e das suas instruções. Bom, então o povo de Israel, eles saem ali por ordem do Faraó. Então o Faraó expulsa eles, né? Nós temos os episódios das 10 pragas, sendo que a última é a morte dos primogênitos. Aí vem Pêssar e aí eles são libertos. E o Faraó libera os israelitas para partirem. E quando logo que eles vão andando, o Faraó, como sempre, ele se arrepende, volta atrás e ele muda de ideia, né? Ele manda ali os cavaleiros dele, os carros, cavalos que estavam à disposição dele, manda um exército atrás do povo de Israel. E a palavra fala que Deus mandou Israel acampar em Pi-Hahirote, que ficava entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon, perto do mar. Então o lugar que eles vão acampar, havia duas montanhas, havia montanhas de um lado, montanhas do outro, e o mar na frente, né? E foi o Eterno, foi Deus quem mandou eles para esse lugar, onde eles acampam. Enquanto isso, o Faraó está ali desistindo da ideia de deixar o povo adorar no deserto. Ele manda o exército atrás deles. E a palavra fala que Deus é quem endureceu o coração de Faraó. Então nós vemos assim, muitas vezes as pessoas começam a repreender o inimigo, né? Está acontecendo alguma coisa, começa a repreender, que nem uma irmã teve uma visão uma vez, um sonho, que tinha uma patrola, sabe aquelas patrolas que fazem asfalto, né? Estava vindo para cima dela para atropelar ela. E aí ela, não, e começou a repreender, no sonho isso, né? Começou a repreender e orar em língua, começou a repreender aquela situação ali. E aí quando ela viu, quem estava dirigindo a patrola era Yeshua, né? Era Yeshua que queria dar queria tratar com a vida dela. E assim também Deus queria tratar, esse termo é pesado, o tratamento de Deus é em amor, né? Então pode parecer meio pesado, mas Deus queria trabalhar, forjar o povo, a nação sacerdotal. Então, ele endurece o coração de Faraó, e é ele quem leva eles para acamparem no lugar onde eles, dias depois, estariam encurralados, né? Porque o exército ele chega de um lado, e o povo está acampado ali em Pi-Hahirote, tem montanhas de um lado, montanhas do outro lado, o mar à frente, e atrás tem aquela... Aqui tem o desenho da fumaça, né? O exército chegando. E ali, prontamente, o povo se desespera, né? Puxa, Moisés, você nos trouxe... Eu estou falando com jeito aqui, mas eles se desesperaram mesmo. O Senhor Moshe nos trouxe aqui para morrer aqui no deserto, né? E imagina, tentemos nos colocar no lugar deles, né? Nessa hora, você ser crente, a tua fé é provada, né? E a fé desses nossos irmãos, ela foi provada. E Moisés, ele tem uma atitude de fé ali, e ele fala, ao povo que ele fala, foi porque não havia sepulcros no Egito que nos tomaste para morrer no deserto? Melhor era para nós servirmos ao Egito do que morrer no deserto. Então Moisés ali, ele promete livramento para o povo, e ele fala da boca dele, com a fé que ele tem, ele fala, Deus vai prover livramento para nós hoje, né? Vocês vão ver com a mão forte que o Senhor vai nos livrar. Então Moisés, ele tinha uma postura diferente do povo, né? Que clamas a mim? Daí Moisés fala com o povo, tem essa atitude de fé, mas ele vai para diante de Deus, né? E Deus fala para ele, que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. E tu... levanta a tua vara e estende tua mão sobre o mar e fende-o, e entrem os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. Aqui
aqui dá para fazer uma paraxá inteira só com esse fala aos filhos de Israel que marchem, né? Dá para cavar bastante em relação a esse assunto, mas esse não é o foco aqui. Existe até um midrash, ou os antigos, os sábios diziam que para o mar se abrir, um homem teve que encostar a sola do pé na água, porque senão o mar não se abriria, no sentido de que Deus, para a fé operar, o homem precisa marchar, o homem precisa agir, né? É uma questão de posicionamento e intenção interior, mas ela só vai vir à luz se nós marchamos, se nós caminhamos, se nós respondemos, né? E há essa pérola judaica, né, de que o homem teve que pisar na água e aí o mar se abriu, porque Deus não ia fazer as coisas se o homem não tivesse de comum acordo, né? A fé não poderia operar. Então o anjo de Deus, ele se move para trás do povo e ele se coloca entre Israel e o Egito, né? Tem gente que faz até uma alegoria ali, com Gênesis, né? Quando Deus faz a separação da luz e das trevas, né? Então essa nuvem, esse anjo do Senhor se coloca entre Israel e o Egito, né? Daí o mar se abre, aí é aquilo que acontece no segundo dia, a separação das águas lá no Gênesis, né? Então dá para cavar bastante nesse sentido também, mas não é o foco aqui hoje. E ali Deus manda um vento oriental que abre o mar, e os israelitas passam a seco, guiados pela coluna de fogo. Então Deus confunde os egípcios e quebra as rodas de seus carros e os guia em dificuldades. Então o Senhor orquestrando tudo, inclusive os egípcios, né? A soberania do Senhor. Moisés estende a mão novamente ao romper do sol, e não deixando um único egípcio vivo. E aí acontece um versículo que é chave para o nosso estudo, né? Deus abre ali o Mar Vermelho, né? O povo passa em seco. E em Êxodo, ou Shemot é um nome mais apropriado, né? Nomes, 14:31, fala assim: E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno sobre os egípcios, e temeu o povo ao Eterno, e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Então o povo que agora há pouco estava desesperado, murmurando, eles creram, né? Nós lembramos das palavras de João, né? A vida eterna é essa aqui: creiam em Deus e também em Jesus a quem ele enviou, né? Então Moisés tipificando a Yeshua aqui. Então eles creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Então o povo mostra um vigor, uma fé, né? Apesar de que não é muito difícil crer numa condição maravilhosa dessa, né? De um milagre tão tremendo, mas o povo creu. Então o povo viu as maravilhas, então estava em lua de mel com o Eterno, né? Aí tem aquele cântico de Moisés, que é praticamente Êxodo 15 inteiro, que aparece ali em Apocalipse 22, de novo, vai ser cantado de novo. Então aparece aquele cântico de Moisés, onde as pessoas adoram, louvam ao Senhor, e aí vem a Miriam, a profetisa, ela pega adufes e cítaras e começam a cantar, e as mulheres a seguem. Então é um momento muito especial que acontece ali. E aí temos um problema. 3 dias depois o povo tem sede em Mara, né? E Mara, que ganha o nome de amargo, esse nome Mara, ele me parece que é dado depois, mas quando Moisés escreveu já se chamava assim. Então eles chegam em Mara e o povo tem sede. E aí novamente o Eterno, ele manda a provisão, manda a sua provisão pro povo, né? Só que aí nós nos questionamos, né? O que esperar, né, de um povo que acabou de presenciar um milagre, né? E o que Deus espera de nós? Ele espera a fé, a confiança, né? É o princípio para todas as demais coisas, né? Agora, se a primeira moeda que você coloca é a fé, depois você vai caminhar, depois você vai lutar. Mas no beabá, na coisa mais básica, eles abriram mão na primeira aprovação, sendo que eles tinham acabado de dizer que eles creram em Deus e creram no seu servo Moisés. Então, eles têm essa aprovação e eles, de alguma forma, eles se reprovam, se sentem reprovados,
ou não estão nem aí naquele momento com isso, porque eles estão com sede, querem tomar água, né? Então, o que esperar de um povo que viu a providência divina e creu em Deus e em quem os guiava, Moshe? Será que não poderiam agora... Olha, tem um Senhor, um Deus grande que cuida de nós, que nos livrou com mão forte, fez um milagre, matou todos os egípcios que nos perseguiam. Agora nós estamos bem, agora ele vai nos socorrer de novo, né? Poderia gerar uma atitude de humildade, de um pedido amável a Moshe ou a Deus, mas eles já começam a se queixar. E ali Moisés resolve aquela situação, ele, amando do Eterno, ele joga ali um tronco nas águas e elas ficam doces, e o povo mata a sua sede. Ali naquele momento também o Senhor dá estatutos e leis ao povo, né? Então o Sinai ainda não tinha acontecido, mas ali o Senhor já está dando instruções para o povo. Em Êxodo 15:26 fala assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então o Senhor já vem dando uma demonstração que ele é além daquele que venceu o exército. Ele é alguém que cuida das necessidades dos israelitas, né? Ele é aquele que... Lembra que nós estamos falando do livro de Shemot, que é nomes, né? Estes são os nomes daqueles que saíram do Egito, as famílias. Então Deus tinha ciência de cada um que estava ali. Mas essa percepção para o israelita, ela não parecia clara, porque as circunstâncias estavam matando eles, né? Estava matando a fé deles, né? Eles estavam permitindo que as circunstâncias matassem a fé deles. E aí eles saem daquele lugar, né? E eles estão ali no deserto de Sim. E o povo se queixa novamente. Se antes o problema era a água, agora o problema é comida, né? E aí eles começam a falar das panelas de carne. Nem sei se tinha essas panelas de carne no Egito, mas, né? É que nem você está numa dificuldade, aí você pensa, puxa, antigamente que era bom, né? Era nada. Você estava lá ferrado sem Deus, a não ser que nasceu num berço nasceu crente aí, né? Mas às vezes, de repente, né? Você vai dizer assim, não, antes era mais fácil, né? Sem lutas. Mas a verdade é que a saudade, ela é uma ilusão, né? Ela traz uma carga de ilusão junto. Mas eles sentiram saudades do Egito, onde eram escravos, né? E não era coisa fácil ali. Das panelas de carne, da fartura do pão, né? E eles se queixaram ali novamente. Vamos lembrar um pouco, só para contextualizar, antes que a gente entre numa ideia meio antissemita, que está por aí sempre, né? Falar esse povo. Uma vez eu estava falando com uma irmã, e ela falou assim, mas esse povo não era fácil, era um povo ruinzinho, né? Irmãos, o mais talentoso nesse mundo, quem que é hoje? O Elon Musk, o homem mais inteligente, sei lá, um desses caras aí, ele não era um côvado melhor do que o povo que estava no deserto, porque todos somos feitos do mesmo material, né? Agora vocês imaginem essas famílias vagando no deserto, não sabiam direito para onde iam, né? Deus os tirou com mão forte, mas não sabiam para onde iam. Provavelmente tinha animais ali junto, com crianças, calor, falta de comida, falta de bebida. E eram pessoas que vieram de uma escravidão. Então, deixa eu ver se roda esse vídeo aqui, para a gente tentar ter um pouco de empatia com o povo de Israel e pelo que eles passaram. Vamos ver se sai aqui. É rapidinho, tá? Opa. Lembrando da escravidão no Egito, né? Não sei se era exatamente assim, essa é uma cena atual. Mas eles trabalhavam assim, na construção de sepultura de faraós e em construção de casas da nobreza egípcia, né? Então esse é o povo, é uma imagem, né? Mas nós podemos imaginar um povo assim que Deus tirou para ser nação sacerdotal, né? A menor naçãozinha ali no meio do mundo, ali o Senhor escolhe para dali fazer a nação sacerdotal, dali sair o nosso Messias. E esse povo que estava no deserto estava ali se queixando, agora com fome, né? Então eles se queixam novamente com Moshe.
E aí Deus manda novamente provisão e ele manda o maná, né? E quando ele manda o maná, ele também traz, ele começa a trazer instruções sobre o Shabat. Nós vimos a primeira vez trazendo instrução sobre o Shabat, porque as pessoas tinham que pegar durante os 6 dias. No 6º dia pegavam já a porção pro Shabat, já para o sábado também, né? Então ele já começa a trazer o princípio do descanso para esse povo. Mas as circunstâncias parece que não permitem que os israelitas enxerguem a beleza do que Deus estava forjando e fazendo neles, né? E aí o povo clama novamente por água, né? E ali Moisés teme por sua vida, né? Então o povo fica enfurecido. O Senhor continua respondendo aos israelitas, mas o povo ali agora está com sede de novo. Então Moisés ele teme por sua vida. Nós já vamos voltar nessa passagem aqui. E aí nós nos perguntamos como que o povo chegou a esse ponto de não demonstrar fé alguma nos 3 últimos episódios, né? E o Senhor mesmo assim, sendo misericordioso, como Ele faz conosco também, nas circunstâncias onde nos falta fé, né? E aí nós pensamos que nós pensamos que, puxa, não sirvo para Deus, não presto mesmo, né? Mas o Senhor, Ele vem e nos renova e nos perdoa, e Ele mostra que Ele é Pai. Mas nesses 3 episódios, vamos dizer assim, Israel foi reprovado, né? Então, lá no episódio em Mara, no deserto de Sim, e em Refidim, ou em Merivá, né? Que quer dizer discussão. Isso acontece novamente. Merivá quer dizer discussão, e Massá, que é o mesmo lugar, provação, né? Então, nesses 3 episódios, o povo de Israel como que tropeça, mas o Senhor, aquele que chamou eles, continua os guiando e os forjando. Mas a coisa fica esquisita. Por quê? Então, nós tivemos o primeiro episódio da abertura do Mar Vermelho, depois nós temos Mara, aí no deserto de Sim, as pessoas com fome, vem o maná, aí vem o episódio de Meribá, onde eles estão com sede. Depois nós vamos ver que Moisés ele toca na rocha e sai água para eles. E aí vem o 4º episódio, só que no 4º episódio eles voltam a demonstrar fé, né? E isso nos intriga. Poxa, mas que povo inconstante, né? E a gente tem que limpar a boca para falar do povo de Israel, porque somos inconstantes também, né? Mas eles de repente demonstram fé, de repente não demonstram mais, e agora demonstram fé de novo, né? E aí a nação de Israel, ela é emboscada pelos amalequitas, que é esse episódio que eles demonstram fé. Então, os amalequitas são o pior exército que tinha para você lutar. Eram os amalequitas. Eles iam pelos flancos, pelos lados, pegavam os mais fracos, pegavam as crianças, os animais, e então eles eram terríveis, né? Ponto do Senhor falar no final, de geração em geração haverá guerra contra Amaleque, né? Tem gente que fala que Amaleque tipifica a carne, né? Que você não pode dar muita brecha para a carne, porque uma hora ela vai querer tudo de volta, né? Por isso que o Senhor nos chama a andar em espírito, é um desafio. Mas isso é uma alegoria, mas de fato ali o Senhor está se referindo aos amalequitas, inimigos mesmo, históricos de Israel. E ali Israel está numa emboscada. O que seria o natural que acontecesse? Já passaram por fome e sede, falta de fé, em dado momento estavam preferindo a morte, né? Então apareceram os amalequitas. Bom, aqui escrevendo, ok, deu, agora vamos fugir, vamos voltar para o Egito mesmo, não tem jeito, com milagre, sem milagre, não dá, vamos ser aniquilados. Seria o normal, né? Esse seria o normal que deveria acontecer. Mas o povo tem uma atitude diferente, né? Moisés recebe as ordens de como eles têm que lutar. Moisés já separa Josué. Josué vai lutar com o povo. E Moshe, ele sobe ali na colina
Arão e Ur sobem com ele, e o povo está ali pelejando, né? O povo vai à guerra, vence os amalequitas, né? Vence quando Moisés está com os braços levantados, ele vence. Quando Moisés abaixa os braços, eles começam a perder, né? Tem um tipo aí da presença de Yeshua nas nossas vidas, né? E aí nós nos questionamos. Então, todas as provações anteriores, as circunstâncias, fizeram a confiança evaporar, não evaporou ali, né? Então, as circunstâncias anteriores fizeram a confiança evaporar, não crescer, né? Israel estava ali numa situação, né, como se diz, de ficar dando volta no deserto, né? E de fato, se nós vemos no mapa, Israel volta para Shur, não lembro o nome da cidade, mas eles voltam para o mesmo lugar onde Miriam cantou ali, né? Eles dão uma volta, eles passam por lá de novo e depois eles descem. Então o povo, enquanto eles foram provados ali, eles não saíram muito do lugar, né? Mas agora eles foram à guerra e sem queixas, e de forma até calma, é bolada ali um estratagema, né? Uma estratégia para eles vencerem os amalequitas, e eles os vencem, né? E aí tem um entendimento que nós podemos tirar daqui, né? Eu vou dar crédito ao Aleph Beta, que é um site que o Yaakov me passou, e eu gostei dessa alegoria, eu acho que tem uma aplicação boa para nós. Então eles chegam a essa conclusão de que o povo de Israel, eles entenderam que, como militarmente eles foram ajudados ali em Baal-Tsefon, ali onde o Senhor abriu o Mar Vermelho, por que o Senhor não poderia militarmente ajudá-los novamente nessa situação com os amalequitas? Então é possível que eles refletiram, eles falaram, não, Deus é um Deus de guerra, né? O Senhor é um Deus de guerra, Ele vai vencer, né? Ele vai fazer com que nós passemos essa batalha, e eles lutaram e a coisa fluiu, né? E eles venceram, não tiveram medo, não tiveram desespero, nem se queixaram para Moisés, pelo menos isso não aparece no texto. Então eles têm uma postura, uma atitude diferente. Ali são as situações anteriores. Então, numa situação de guerra, Israel respondeu bem. E até hoje responde bem, né? O Israel militarmente é uma potência. Mas o Senhor, o Eterno, ele não queria somente ser o Deus da guerra, né? Ele queria mostrar que Ele quer ser toda a provisão. Queria ser toda a provisão do povo de Israel. Se nós considerarmos hoje, por exemplo, olha, o Brasil está bem protegido, nós estamos com as fronteiras bem protegidas, armadas, ninguém entra aqui, nós estamos protegidos e nossa vida vai bem, obrigado. Não necessariamente, né? Eu quero saber o prefeito, o presidente do bairro, eu quero saber se o asfalto no meu bairro está bom, eu quero saber na minha casa, minha família está bem. Então esse poderio militar, ele está como que distante, né? Então Deus parecia para o povo de Israel distante. Eles fizeram para si uma imagem de um Deus que ainda estava distante, sendo que nós vemos no texto que Deus queria habitar no meio, dentro deles, né? Esse no meio é Betoram, então Ele queria habitar dentro do povo, né? Fazer morada dentro deles. Mas o povo, eles ainda enxergavam Deus, o Deus, como que é? El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso, mas eles não enxergavam ainda esse Deus que queria fazer morada neles, queria transformar eles, né? Então, que Deus queria cuidar da subsistência, saúde, proteção, abrigo, comida, água, suporte emocional, né? Até quando nós falamos shalom, o conceito de shalom, quando você está falando, você está desejando tudo isso para outra pessoa, não é só a paz, né? Mas é tudo isso que é o pacote que vem com o Senhor. Não estou falando de teologia da prosperidade, mas de um Senhor que cuida de nós, né? E que nada acontece conosco sem o controle dele. O que aconteceu em Meribá, que foi talvez o ponto mais baixo, um pouquinho antes da guerra, né? Em Meribá, ou Merivá, o povo pergunta ali em Shemot, ou Êxodo 17, 7.
O lugar foi chamado Massar, provação, e Merivá, discussão, por causa da discussão do povo de Israel e pelo fato de eles terem colocado Adonai à prova com a pergunta: Adonai está conosco ou não? Então esse foi o ponto mais baixo, onde eles duvidaram que Deus estivesse com eles, né? É como que blasfemar contra Deus mesmo, né? Então eles chegaram nesse lugar onde eles duvidaram que Deus estivesse com eles. E aí Deus verte a rocha e sai água daquela rocha para alegria daquele povo, né, que pode matar a sua sede, mas eles ainda manifestavam uma fé infantil, vamos falar assim, né? De um Deus todo-poderoso, mas de um Deus distante, sendo que Deus queria habitar no meio deles. Talvez o questionamento desse povo era: Deus tinha empatia pelo seu povo? Deus tem empatia por nós? Né? Deus, o que é empatia? Se colocar no lugar. Deus consegue entender as minhas angústias. Eu estou aqui morrendo de sede e Ele quer que eu demonstre fé. Eu estou com fome, Ele quer que eu demonstre. Será que Deus consegue penetrar nisso? Ou Deus ainda é esse Deus distante? E a postura deles ainda era desse Deus distante, né? E essa postura do Deus distante, o que ela gerava? Infidelidade, né? Sempre quando Deus está longe, vai gerar fidelidade. Na presença de Deus, a pessoa não peca. Quer dizer, peca, né? Porque somos enquanto estivermos nesse mundo. Mas na presença de Deus mesmo, né? Nós não pecaremos. O problema é que nós permitimos que Deus às vezes se distancie. Na verdade, não é nem Deus quem se distancia, mas nós, de alguma forma, permitimos alguma distância, e aí nós abrimos lugar para a murmuração, abrimos lugar para andarmos de uma forma diferente, né? Que Deus deseja que nós andemos como esse povo andou, né? Esse povo é para ser espelho para nós, né? Mas com Yeshua, com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, com tudo, nós não vamos ser diferentes desse povo. Nós somos feitos da mesma coisa, né? Nós somos feitos da mesma coisa e temos as mesmas tendências, né? É só apertar um pouquinho que sai, né? E Deus queria gerar nesse povo um quebrantamento. Ele queria gerar nesse povo um coração rendido a Ele, né? Aonde que ele tinha esse coração? Em Moisés. Em Moisés ele tinha esse coração. Em Arão ele tinha esse coração. E talvez em alguns do povo, né? Mas a massa em geral. Só que a massa tinha essa angústia. Será que Deus tinha empatia pelo seu povo? Deus tem empatia por mim. E aí eu queria trazer assim, como esse Deus, que de alguma forma nós também sempre estamos sujeitos a enxergar Ele como um Deus distante, né? O homem naturalmente, se nós deixarmos o fluxo natural das coisas, a tendência é isso. Deus vai se distanciando, nós vamos escolhendo o mundo, vamos escolhendo, né? Essa vida mesmo, é tudo que temos, mas quando nós nos rendemos a Ele, né? Quando cremos em Deus e no seu servo que Ele enviou, que é Yeshua hoje, né? Não esquecendo das palavras de Moshe, né? Então nós entramos nesse lugar onde Deus, Ele tem empatia por nós, no sentido de que Ele tem empatia por toda a humanidade, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, né? Mas nós podemos encontrar dentro de nós esse lugar, né? Esse lugar que nos aproxima de Deus e que pode gerar em nós um coração fiel, pode gerar em nós um coração íntimo, né, do Senhor, né? Um coração que vai em cada detalhe buscar cumprir as instruções de Deus, porque se rendeu ao Eterno, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, né? Então todas essas coisas que são preocupações para nós, então nós levamos elas ao Eterno. Nós não vamos permitir que o Senhor cuide somente do nosso suporte emocional, mas as outras coisas são coisas seculares, essas coisas né? Aí eu dou tudo de mim. Não, o Senhor, Ele quer participar de todos os eventos da nossa vida, Ele quer fazer parte de nossa vida. E Ele enviou um sacerdote, né? Um sumo sacerdote, não da linhagem de Arão, dos levitas, mas um da ordem de Melquisedeque, que teve que viver como nós, né? E que
Mas por ele ter vivido na carne e sentido que nós sentimos, aquilo que o povo de Israel sentiu, as angústias que o povo de Israel passou, porque lembram que Yeshua, logo que ele é imerso ali por João Batista, ele logo é enviado para o deserto, né? E ali ele é tentado durante 40 dias. Então o povo ficou 40 anos e Yeshua fica 40 dias, né? Mas ele foi aprovado em tudo, né? Inclusive as provas que ele teve lá, você pode fazer analogia com as provas que o povo teve no deserto. E ele em tudo foi aprovado, em tudo que ele foi tentado, ele foi aprovado, sem pecado. Esse sumo sacerdote, ele pode se compadecer de nós, né? Ele pode, pelos méritos dele, né? Nós nos tornamos também crendo nele, por isso que nós precisamos guardar até o final a nossa confiança em Yeshua, porque pelos méritos dele nós podemos entrar neste lugar, né? Onde o Senhor tem misericórdia de nós, onde o Senhor nos guia e ele nos aperfeiçoa, né? E ainda que nós muitas vezes possamos agir como o povo no deserto, né? Eu já arriei a carroça por muito menos, vamos falar assim, mas eu tenho um sumo sacerdote que pode se compadecer de mim, né? Que ele pode, porque ele passou coisas muito piores do que eu passei, né? E porque ele passou e foi aprovado, e eu confiando nisso, eu posso ser aprovado diante de Deus, né? E ser agradável a Deus. Ok? Essa é a palavra, que o Eterno possa realmente nos levar, não a um lugar possa nos levar a um lugar de quebrantamento, né? Essa palavra, eu falo assim, de quebrantamento, de nós estarmos sempre diante de Deus, porque, pelo menos para mim, às vezes é muito rápido você perder ou estar pertinho, né, com os ouvidos abertos, com a antena ligada ali para nós ouvirmos o Senhor, né? E as provas, muitas vezes, as dificuldades, elas manifestam, né? Nós podemos enxergar as provas como um espelho, né, de como nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, né? Tem gente que passa pela prova, endurece mais, né? E tem gente que passa pela prova e se coloca mais debaixo do Senhor, né? Debaixo do Eterno. O Rabino Shulam, ele falou que quando ele guiava lá, que ele é arqueólogo também, ele guiava o povo ali na península do Sinai. Às vezes quebrava um carro, aí tinha lá os pastores às vezes pentecostal, tudo, e já ficavam nervosos, né? Por muito menos, né? E daí depois esse pastor já está atrás do púlpito ali falando mal do povo de Israel, que era um povo que murmurava, que reclamava. Então que nós limpemos a boquinha para falar do povo de Israel, que nós aprendamos com eles, que nós não somos diferentes, nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus, né? E nós erramos, vamos errar mais ainda, mas o Senhor é aquele que está nos guiando, né? Ele é aquele que está à frente. Esse é o lugar que nós descansamos. E claro, quanto mais nós aplicarmos a instrução de Deus nas nossas vidas, menos nós vamos penar. Queria só falar uma coisa antes dos irmãos ficarem de pé. O texto, eu acabei não falando, o texto da Paraxá referente a essa passagem é Mateus 14. Fala assim, porque 14:22, né? Logo em seguida, Yeshua insistiu com os talmidim para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, né? E aí acontece toda aquela situação, depois Pedro caminha sobre as águas, Yeshua antes aparece ali como, eles pensam que é um fantasma, eles estão desesperados no barco. A situação é a mesma do Sinai, né? Os discípulos, do que acontece ali do povo quando o mar se abre, né? Deus manda o povo ir, aqui Yeshua manda os discípulos irem sozinhos. Vocês estavam sozinhos? Deus depois mostra que não, né? Deus não os abandonou, né? Por meio, na figura de Yeshua, ele mostra que ele estava presente, mas o Senhor muitas vezes vai nos permitir situações onde vai parecer que nós estamos sozinhos, mas nós nunca estamos, né? E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que marchar, né? Nós temos que crer, né, numa palavra que já nos foi dada, né? E marchar, porque tem coisas que nós entendemos na hora, tem coisas que o Senhor vai confirmar depois, mas tem coisas que só vão vir à luz na obediência,
né? A obediência é a resposta da fé. Então, que o Eterno nos abençoe e abençoe cada um nesse Shabat.